Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 3, 1 e 7, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim. Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, e tomou dos frutos e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram-se folhas de figueira, e fizeram-se para si aventais. Aleluia. Neste momento eu vou orar pela leitura lida, e logo após o nosso pastor estará na direção ministrando essa lição tão maravilhosa. Você que está no seu lar, ore junto comigo agora. Senhor Deus, Pai, nós te adoramos. Pai celestial, Pai, nós te glorificamos. em Tua presença aqui nesta manhã nós estamos, Senhor. Pai, nós somos gratos ao Vem nos abençoar, Pai. Vem usar o nosso pelo pastor nas Tuas mãos privilégio poderosamente, a nós Senhor. concedido. Meu Deus, também muitas pessoas que vão receber, Pai, esta palavra, Papai Celestial, para que seja um alimento, Senhor, para cada pessoa, Papai Celestial. Também que pessoas, Senhor, possam também, Senhor, se entregar, se render aos teus pés através desta palavra nas redes sociais, Senhor. Porque também há salvação também, Senhor, pelas redes sociais. Meu Deus, usa o nosso pastor nas tuas mãos poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Como já foi falado, né, hoje nós estaremos estudando a lição de número 7. Lembrando que nós estamos refrisando, né, ou dando uma repassada na lição do primeiro trimestre, né, devido a todos esses últimos acontecimentos, e para nós não ficarmos sem termos a nossa lição, nós nos recorremos a esta iniciativa, né? Tem sido gratificante, tem sido maravilhoso que Deus tem nos falado por intermédio dessas lições, e eu tenho certeza que na manhã desse dia não será diferente, né? A queda do ser humano é o nosso tema desta manhã. Glória a Deus. Nós vemos aqui que o texto áureo, né, o texto de ouro desta lição, já nos traz um certo esclarecimento acerca do que nós estaremos observando nesta manhã. O texto áureo diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós vemos aí que já temos de antemão aqui uma orientação, o porquê do avanço, do crescimento
tão grande, né, do pecado na face da terra. Nós vemos aqui que através de um homem, Adão, o pecado ele entrou no mundo, e através desse homem o pecado passou a todos os homens. É interessante nós, antes de mais nada, deixarmos aqui um questionamento. O pecado começou com Adão, né? O pecado começou com Adão. O texto é bem claro, a Bíblia diz que a partir de Adão o pecado entrou no mundo, né? Então a própria Bíblia ela responde a si mesma, né? Então, se você tem dúvida concernente a isso, dentro da lição nós vamos falar sobre isso, mas eu já quero te deixar ciente de que o pecado não começou com Adão. Ele entrou no mundo através de Adão. Mas então como começou o pecado? Né? Uma pergunta gera outra pergunta. Então como começou o pecado? Quando nós lemos no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, a Bíblia vai mencionar do surgimento do pecado, aonde começa, né? Através de Lúcifer, que se rebelia contra Deus, e aí então o pecado começa a existir. E o próprio texto de Gênesis vai dizer que a serpente, né, ela personificada, ou melhor dizendo, Satanás personificado na serpente, ele vai conversar, a dialogar com a mulher, e vai fazer com que a mulher venha a comer do fruto proibido, e assim, né, oferecendo ao marido, a Adão, e aí o pecado então vai entrar no mundo. Mas é interessante, né, observarmos que o pecado não começa com Adão, ele entra no mundo através de Adão, né, mas o pecado começa com Satanás. E outra questão interessante, eu sei que é um ato que às vezes gera uma certa polêmica, mas se o pecado não começa com Adão, e o pecado vem de Lúcifer, então quem criou o pecado? Porque Lúcifer automaticamente foi criado por Deus. Então Deus criou o pecado? Não. Nós vamos aprender isso dentro desta lição. Deus não criou, porque Deus, a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom, é bom. E o pecado não é bom. Se o pecado não é bom, então não pode ser criatura de Deus. O pecado é um ato que surgiu através de Lúcifer, e agora, através do primeiro homem Adão, passou a todos, e todos pecam. Mas o pecado, em hipótese alguma, foi criado por Deus. Aí alguém pergunta assim, então por que mas Deus ele sabia que o homem ia pecar? Sabia, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus sabe todas as coisas. O que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, Deus já sabe, né? A Bíblia diz que Deus é Deus por si mesmo, e Ele sabe todas as coisas. Então, se Deus sabia que o homem pecava, por que Deus permitiu que o homem pecasse? Nós vamos aprender dentro dessa lição também isso. Porque Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem com alguns atributos, né? E um desses atributos é o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Deus poderia ter criado um ser totalmente santo, totalmente capaz de nunca pecar, de nunca fazer nada de errado. Só que para Deus isso não seria interessante, porque se Deus cria alguém assim, Deus está fazendo como se fosse uma fotocópia dele, porque Deus é assim. Deus ele não peca, Deus ele é justo, Deus o seu princípio são todos perfeitos. Então, se ele cria alguém com essa mesma capacidade, era como se ele estivesse representando ou colocando um outro ele, criando outro ele. Então Deus não cria, Deus cria o homem e dota o homem de capacidade, e uma dessas capacidades era a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, para o homem entender, para o homem escolher obedecer a Deus, mas isso deveria partir de uma escolha pessoal
do ser humano. É claro que Deus vai alertar o homem que as suas escolhas terão consequências, as suas escolhas trarão para ele algumas coisas desagradáveis. Por exemplo, a ordem era para que eles não comessem da árvore do fruto do bem e do mal, porque no dia que comessem, o capítulo 3 que nosso irmão Manel leu aqui na nossa leitura bíblica em classe, no dia que eles comessem, certamente eles morreriam, né? E aí, essa morte aqui seria a consequência da desobediência, se eles assim fizessem, né? Mas vamos mais aqui, a nossa verdade prática, a verdade a ser praticada, ela diz o seguinte: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação, tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Aqui nessa verdade prática eu destaco duas coisas interessantes. Primeiro, ao pecar contra Deus, o homem perdeu ao pecar contra Deus, né? Então, a primeira coisa que eu destaco aqui é que o pecado, ele ofende a Deus, né? Já viu várias pessoas dizer assim: você não deve nada mais para Satanás, você não deve. Então, o pecado jamais ofende o diabo, porque o diabo, ele é um dos arquitetos do pecado. Então, o pecado não ofende. Quando alguém peca, essa ofensa é diretamente a Deus, né? Então, é bom entendermos isso aqui, que o ser humano, quando ele está em pecado, ele não está ofendendo a Satanás, ele está ofendendo o próprio Deus, que o criou para ser santo, imagem e semelhança. Isso fala de caráter, fala de obediência, né? Engloba várias coisas ali. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Então Deus nos criou para ser santo, para ser obedientes, para viver uma vida de obediência a Ele. E segunda coisa que me chama a atenção é que com o pecado o homem perdeu o completo domínio sobre a criação, né? Outra coisa interessante, o homem, ele foi criado para ele dominar, né? Para ele dominar sobre todos os animais que havia ali no jardim, né? Para ele dominar sobre todas as coisas. E o homem perdeu esse domínio, né? O homem perdeu esse domínio por causa do pecado. E como se não bastasse, ele tornou-se vulnerável, né? Quer dizer, passou a morrer, tornou-se vulnerável à morte. Mas, como eu disse, que duas coisas me chamam a atenção, e não o que me chama a atenção também dele nessa verdade prática aqui, essa verdade a ser praticada, é que Cristo, até na desobediência do homem, Manel, Cristo é misericordioso. Cristo, até na desobediência, o homem falhou, mas Deus, ele continuou sendo misericordioso. Ele mostrou, João 16, lá no Gênesis ele já mostrou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele já mostrou lá, porque observe que o finalzinho da verdade prática diz: em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Então observe que Cristo, o homem peca, o texto vai dizer que o homem é expulso do jardim. Não é isso que o texto diz? E quando o homem sai do jardim, diz a Bíblia que Deus vai colocar querubim com espada, né, para ficar guardando a árvore da vida, o caminho que dava acesso à árvore da vida. Por quê? Imagine se o homem come do fruto da árvore da vida. Ia ser uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de tristeza, de coisas ruins. Só que Deus, até na desobediência do homem, Deus foi misericordioso, né? Porque Deus não permitiu que o homem comesse do fruto da vida eterna e, ao mesmo tempo, preparou para o homem um ato de reconciliação, que é a morte de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, em tudo, Deus, ainda mesmo assim, agiu de misericórdia para com o homem. Mas vamos tentar adiantar um pouco aqui, senão a gente fala demais e o tempo passa. Vamos lá. A nossa introdução diz o seguinte: estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola,
foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Então, a título de informação, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que esse fato, a queda, realmente aconteceu, né? A Bíblia ela menciona isso, e não só em Gênesis, mas toda a Bíblia faz alusão, né? Louvado seja o nome do Senhor, é comprovado, né? Que esse fato aconteceu. Felizmente o homem caiu, né? O ser humano, o primeiro Adão, peca, e a partir de então ele se torna um transgressor, e aí nós vemos no decorrer da história, né? Aonde isso levou a humanidade, a que ponto chegou, né? Inicialmente examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida averiguaremos a queda em si e depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Então nós vemos aqui, essa lição ela vai ter 3 pontos aqui importantes. Primeiro vai ser relacionar, né, falar a respeito do livre-arbítrio, né, que é onde nós estaremos examinando o livre-arbítrio do ser humano, do homem, né. Em segundo, nós vamos estar vendo também um pouco sobre a queda, né, como evento histórico. Louvado seja o nome do Senhor, né. Em seguida averiguaremos a queda em si, né, como foi, o que aconteceu, o que trouxe de prejuízo ao ser humano. Tudo isso nós vamos estar analisando dentro desse contexto aqui, dessa lição. E por último também nós focaremos nas consequências da rebelião adâmica, da rebelião de Adão ali, né? Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme encontramos na Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Primeiro ponto: o livre-arbítrio do ser humano. O livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Como eu já disse de início aqui, livre-arbítrio é a capacidade, resumindo, é a capacidade de escolha, liberdade de escolher, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos, dentro desse primeiro tópico aqui, nós vamos estar falando um pouco desse livre-arbítrio. Nós temos 3 subtópicos dentro desse primeiro tópico. O livre-arbítrio, a soberania divina e a responsabilidade humana. Então, dentro desse livre-arbítrio, precisamos entender que, mesmo nós tendo a capacidade de escolha, mas dentro desse livre-arbítrio nosso tem que existir a soberania divina e a responsabilidade do ser humano. Então, esse primeiro tópico ele tem essa finalidade, nos trazer um pouco a respeito disso aqui. Eu vou estar lendo, o Manel quiser mencionar alguma coisa, Não, tá entendeu? Você pode interromper e a gente vai comentando aqui, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Nesse tópico definiremos o livre-arbítrio. Em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina e, finalmente, trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que somos hoje. Seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Então, imagine se nós não tivéssemos o nosso livre-arbítrio, né? Se Deus não tivesse nos dado o livre-arbítrio. Então, automaticamente, nós não entenderíamos quem nós somos, o que nós somos, para que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Nós não saberíamos de nada disso, mas através do livre-arbítrio, que nos dá condição de escolher, né? Nós conseguimos entender qual é o propósito, qual é a nossa finalidade na face desta terra, né? Então o escritor ele vai dizer que nós
não seríamos, né, o que somos hoje. Nós não teríamos a capacidade que nós temos hoje. Por quê? Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, né? Então, não seríamos seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Então, o livre-arbítrio ele é de suma importância, né, na vida do ser humano. E Deus, sabendo disso, porque imagine se Deus não coloca no ser humano o livre-arbítrio, o homem seria como um robô, né? Uma máquina, que ele não teria capacidade de escolher. Imagine, por exemplo, os grandes cientistas, se eles não tivessem o livre-arbítrio de escolher entrar pelo caminho da ciência, um médico, cardiologista e assim vai, outros vários segmentos, são situações que estão ligadas ao livre-arbítrio, que a pessoa escolhe, liberdade de escolha. Não, já viu uma criança, você pega uma criança pequena, conversa com ela, você quer ser o que quando crescer? Ele, eu quero ser um médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, entendeu? Então, é o livre-arbítrio já na própria existência do ser humano, desde pequeno. A pessoa já tem esse dom que o próprio Deus colocou no ser humano, que é a liberdade de escolha, né? Aí ele passa a escolher o que ele quer ser e assim, várias outras coisas da vida. E, inclusive, o bem e o mal. E bem e o mal, isso que eu ia falar. Inclusive agora. O bem e o mal, né? Porque observe que, voltando para Adão e Eva, Deus, quando colocou eles ali no jardim, passou as ordens, olha, pode comer de tudo, todas as árvores, menos dessa que está aqui. Vocês não podem tocar nela, né? Inclusive, até a árvore da vida eles podiam comer. A árvore da vida eterna, eles poderiam se alimentar dela. Eles não podiam comer, a restrição era para eles não comerem da árvore do fruto do bem e do mal. Era aquela. Só que a ordem era o seguinte, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então havia uma restrição. Só que Deus não proibiu eles. Deus poderia ter feito um amparato ali, fechado, feito alguma coisa e proibido eles de chegar perto. Só que Deus não fez. Por quê? O livre-arbítrio. Deus deixou para eles a capacidade de escolha. Só que é o seguinte, eu estou dando a ordem, mas só que também estou dando aqui o desfecho. Se vocês optarem em fazer, a consequência é essa. A escolha é dele, né? A escolha é sua. Eu costumo dizer, Manuel, que toda escolha, ela tem uma consequência. Isso é para a vida. Toda escolha, ela tem uma consequência, né? Dependendo das suas escolhas, as consequências vão ser maravilhosas. Mas dependendo das suas escolhas, as consequências vão ser desastrosas, né? Então, toda escolha, ela tem uma consequência. E Deus deixou a liberdade de escolha para eles, né? Olha, vocês tá aqui, a ordem não é para comer, né? Porque se comer vai morrer. Aí dependia do livre-arbítrio deles, entre escolher o bem e o mal, né? E eles vai e transgridem ali, infelizmente. Pastor, tem um dizer que a pessoa plantar é uma opção, né? Agora colher não tem jeito. Colher, se plantou, tem que colher. Né? Tem que colher. Planta, você escolhe a semente que vai plantar. Agora para colher, não. Agora o fruto só vem aquele mesmo. Aquele mesmo. Você não vai plantar laranja e colher abacate. Você não vai plantar abacaxi e colher coco, não. Vai colher aquilo ali mesmo. Uma aliança com o casal, né? Isso. Deus fez uma aliança com o casal, né? Eu creio que eles juraram fidelidade, né? Fidelidade. A Deus, né? Agora, quando ele tocou na árvore, que seria o sinal da decisão do bem ou do mal, nós vemos que então eles quebraram aquela aliança com Deus, né? Então nós estamos vendo hoje em nossos dias que isso está acontecendo e muito no meio do povo de Deus. Nós vemos que, quer dizer, que ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. Hoje nós temos pessoa que não está aqui na igreja porque está ouvindo a voz do irmão dirigente, o pastor Altamir. O irmão falou isso comigo.
que vai ficar em casa até o pastor Altamir liberar para vir para a igreja. Meu irmão, nós não queremos assim, esses crentes, eles estão ouvindo a voz de Deus ou a voz do homem? A voz estranha está prevalecendo no meio do povo de Deus. Eu pensei assim, eu estou numa situação de risco, né? Mas enquanto a doença não me pegar, eu não vou afastar aqui da igreja. Vou esperar ela chegar. Então, outra Bíblia diz que os tímidos não entram no reino de Deus. E essas pessoas medrosas, o que pode acontecer se Jesus vier nessa situação? Nós vemos que o homem quebrou a lei de Deus, que foi feito um ser mortal mesmo, foi feito um ser mortal, né? E quebrou, deixou de ouvir, coisa que colocou a palavra de Deus em xeque, perdeu a fé. Disse, não, sabe, Deus está nos enganando mesmo, está nos enganando. O ser humano é complicado, o ser humano é difícil. O ser humano é levado por uma das situações que levou a queda foi que a Eva ela começou a dar ouvido, né? Ela vai dar ouvido à serpente, né? Então, na verdade, quando a serpente veio com os seus argumentos, era para ela cortar, né? Isso aqui é até interessante para a gente hoje. São situações que nos chamam a atenção. Tem coisas que você precisa... O pessoal antigo já tinha um ditado que diz, né, que antes que o milho cresça, corta nem a cabeça, né? Então, cortar pela raiz. Que às vezes você alimenta uma coisa, vai alimentando, e quando pensar que não, o desfecho é complicado daquela situação, porque como aconteceu com a Eva, ela foi alimentando, a serpente questionando, ela alimentando, foi conversando, foi dando espaço para aquele diálogo, quando pensou que não, a serpente iludiu ela, né? Se ela cepa logo ali, corta logo, entendeu? Não, a ordem foi essa, acabou, e deixa a serpente lá e vai embora. Ei, pastor, eu costumo dizer que as pessoas, o ser humano, eles têm uma tendência a dar mais ouvido àquilo que não presta, mentira, do que a verdade. Do que é verdade. Você se lembra quando Moisés estava com o povo no deserto, quando Deus mandou que Moisés enviasse o povo, os espias lá à terra? Uhum. Os espias foram lá, olhou a terra. Aí aqueles 10 espias voltou, trouxe uma má notícia. Não, a terra, ela não presta, elas não vão morrer no deserto. O que acontece? O povo, eles deu mais ouvido a má notícia e de repente eles endoidou, querendo voltar para trás de qualquer jeito. E quando Josué mais Caleb trouxe aquela notícia, não, a terra é boa, nós trouxemos aqui a prova do fruto que nós trouxemos. Deu muito trabalho para Moisés conseguir convencer aquele povo que realmente era verdadeiro, era verídico, aquilo que Deus estava preparando para eles, sabia? Então o ser humano tem uma tendência de dar ouvido mais às coisas negativas do que às coisas positivas, sabia? Com certeza. Aquilo que é negativo, eles se apegam mais fácil. Né? Então nós vemos aqui que eles tinham livre-arbítrio, né? Essa liberdade que Deus deu ao homem, ele tinha totalmente, poderia escolher entre o bem e o mal. E tanto é que na escolha ali, quando primeiro a Eva come do fruto, né, seduzida pela serpente, e depois ela vai dar ao seu marido. Quer dizer, eles tinham opção, já que Eva tinha errado, Adão ainda tinha mesmo assim a opção de não participar daquilo. Ele poderia. E o texto é até interessante, que lá na frente, quando eles se escondem, tentam fugir de Deus, né, como se tivesse condições do homem, né, fugir de Deus, observe que Deus vai falar assim com Adão, vai repreender ele porque ele comeu. Porque Deus tinha, eu não ordenei a você, que a ordem era diretamente a Adão, a não comer, né? Então, quer dizer, mesmo que a Eva comeu do fruto, mas a ordem
Adão poderia ter segurado, só que ele também é levado ali pela, né? E aí, se a gente for ver o texto, quando você vai estudando a respeito disso, aí vemos que ele teve a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da vida, a soberba, várias coisas englobaram ali. Vamos lá, soberania divina. É bom entender também que o livre-arbítrio nós temos, mas esse livre-arbítrio, ele precisa ser subjugado à soberania de Deus. Então eu aprendo, isso é título de muito questionamento, às vezes, até debates, porque as pessoas falam, não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Mas nós não podemos esquecer que embaixo, sobre o nosso livre-arbítrio, está a soberania de Deus, né? A soberania de Deus. Então, eu tenho liberdade de escolha? Tenho. Mas eu tenho que saber que Deus é soberano sobre todas as minhas escolhas. Ele tem que estar na soberania, né? Eu posso ir para onde eu quero, mas eu tenho que saber que Deus é soberano, né? Essa escolha agrada a Ele? A minha escolha tem parte em Deus, Deus se agrada, Deus está no controle, Deus é que está me direcionando, né? Então precisamos ter ciência disso. É direito absoluto, soberania divina, é direito absoluto, irrestrito, inquestionável, que possui Deus sobre toda a sua criação, né? Então observe que é um direito absoluto, aquilo que é absoluto não pode ser mudado, né? Aquilo que é absoluto e acabou. Irrestrito, inquestionável, eu jamais posso questionar a soberania de Deus. Não tem como, né? Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, né? Então, e Ele possui tudo isso sobre toda a sua criação. Portanto, o Senhor age como lhe aprouve. Em suas mãos somos o barro e Ele é o soberano oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. O que Ele faz agora, só viremos a compreender mais na frente. Descansamos, pois, na vontade divina. Então isso aqui é interessante também, porque soberania de Deus aqui não tem nada a ver com tirania, né? Não tem nada a ver com um Deus dominador, um Deus que age com mão de ferro, age com mão de ferro, que massacra, que tortura. Não, a soberania de Deus, ela em tudo, ela tem a finalidade de ser bênção na vida do ser humano. Porque tudo que Deus faz é visando o bem da sua criação. Tudo. Deus não faz nada visando o mal da sua criação. Pelo contrário, às vezes é a criação que não entende, né? Porque tudo que Ele faz é igual o pai com o filho, né? O pai, às vezes, ele vai corrigir o filho e às vezes você vai colocar na sua geladeira um pudim, que é algo gostoso, doce, maravilhoso. Acho que quase todo mundo gosta de pudim. Só que se o filho, mas eu acho que já aconteceu isso, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com os irmãos. certeza. Teve um momento da mãe e o pai falou, não mexe naquele pudim, se você mexer você vai apanhar. É uma coisa boa, mas não é para mexer, né? Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas está negando comida à criança? Né? Uma coisa... Só que aquilo ali tem a ver com a soberania, com a autoridade do pai, né? O pai às vezes bota o filho de castigo, tira às vezes algo que o filho gosta, né? Mas por um motivo de produzir um bem para ele lá na frente. Talvez hoje ele não vai entender. Por exemplo, hoje quando a gente senta, a gente às vezes vai conversar sobre o passado, a gente vai falar assim, rapaz, quando o meu pai fazia isso comigo, não deixava eu fazer aquilo, eu não entendia. Hoje eu entendo por quê. Hoje, né? Hoje eu entendo por quê que a minha mãe não deixava eu fazer isso, por que ela não deixava eu andar com fulano, por que ela não deixava eu ir em tal lugar. Na hora eu não entendi. Então, às vezes, com Deus, quando Deus age de uma forma soberana, nós não entendemos. É o que o escritor vai dizer, ó.
Não devemos, por outro lado, ver a soberania de Deus como algo depósito ou tirânico. Portanto, todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. O que ele faz agora, só viremos a compreender lá na frente. Nós, às vezes, não entendemos agora. Às vezes, agora, nós nem queremos aceitar, né? Mas o certo é que Deus é soberano e ele precisa e está, né, sobre as nossas vidas, no controle de tudo, né? Que nós venhamos deixar Deus, né, fazer a sua vontade nas nossas vidas. E terceiro aqui também desse primeiro tópico, a responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a sabedoria divina, encontra-se a nossa responsabilidade, né? Então, quer dizer, além do livre-arbítrio, da soberania divina, ainda tem a responsabilidade do ser humano, né? Ainda tem a nossa responsabilidade, que é, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Todavia, ele nos chamará um dia a prestar conta quanto às nossas escolhas. Então, observe que a nossa responsabilidade entra aí. Nós temos um livre-arbítrio? Temos. Existe a soberania de Deus? Existe. E agora existe a nossa responsabilidade, né? Se eu sei que o bem está aqui e o mal está aqui, e eu preciso trilhar o caminho do bem, e ando pelo caminho do mal, eu tenho que ter ciência também que haverá um dia que eu vou ser cobrado por isso. Porque a responsabilidade não pode ser de Deus. Tem gente que responsabiliza Deus pelas coisas erradas, né? Já viu aquela pessoa que fala, Deus não olha para mim, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Não, mas vai ver as suas escolhas. A pessoa escolhe uma vida de promiscuidade, uma vida profana, uma vida de bebedice, né? Uma vida desgarrada, perde noite de sono. Vai chegar uma certa idade, o camarada vai ter doenças, e vai ter problemas de saúde, problema físico, tanta coisa. Aí vai dizer que é Deus. Que vai culpar Deus? Não, foi as escolhas. Né? Agora ele tem que ter responsabilidade sobre as escolhas. Porque é fácil, às vezes, eu questionar, não, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Ninguém manda, já viu aquela frase? Ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Mas esquece que esse livre-arbítrio não me dá direito de eu fazer qualquer coisa. Entendeu? Eu tenho que saber que tudo que eu fazer, eu tenho que ter meu livre-arbítrio, sim. Mas eu tenho que saber que o meu livre-arbítrio está aqui, mas existe a soberania de Deus. O meu livre-arbítrio, ele tem que ir até a soberania de Deus. E tudo tem uma consequência, né? Tudo tem consequência. E agora embaixo está a minha responsabilidade. Se eu ultrapassei a soberania de Deus, fiz o que eu quero, eu vou ser responsabilizado. Eu vou ter que pagar pelos meus atos. E aí, eu costumo dizer o seguinte, a vida, ela cobra. A vida, ela cobra. Tudo aquilo que o ser humano faz, vai vir uma consequência. Por exemplo, igual a saúde. Se você cuidou da sua saúde, se alimentou bem, dormiu bem, né? Fez exercício físico, você está cuidando da sua saúde. Você vai chegar numa certa idade, alguém que vai ter condições de desfrutar da sua velhice de uma situação melhor. Agora, se o camarada, ele passa noites e noites de sono perdida, bebendo, fumando, fazendo um monte de coisa, ele vai chegar numa certa idade, o corpo vai exigir. Aquilo que ele gastou demasiadamente, o corpo vai requerer, vai cobrar, ele vai pagar as consequências. Então, a responsabilidade aqui, ele vai ser responsabilizado, que é a responsabilidade humana, pelo aquilo que ele fez, que acabou trazendo esses coisas ruins para a vida. Pois não? Obrigado.
outra que esse mundo não estaria nessa situação que está se o homem conhecesse a soberania de Deus sobre o universo, sobre ele próprio. O mundo não estaria nessa situação. Não. Então nós vemos aí o resultado da escolha, né? A escolha errada. Porque a árvore foi um marco, né? Que ali, se não tocassem, até ali estava tudo bem. Tocou na árvore, tropeçou. Aí pronto. As consequências. Aí, as consequências, e é isso que a gente vai ver, a gente não tem tempo para discorrer aqui, mas se você for analisar, as consequências veio para o homem, as consequências veio para a terra, as consequências veio para a serpente, a consequência veio para a mulher, e a consequência veio para a geração que veio após eles. Né? Porque Paulo vai dizer que a geração geme. Né? Então, quer dizer, as consequências estão aí. Quer dizer, devido a um ato lá atrás. Então, trazendo para os nossos dias, as nossas vidas hoje também, existem consequências que não vão afetar só nós. Existem atos que nós vamos fazer, ou algumas coisas, algumas iniciativas que a gente vai tomar, que virá consequência que não vai só atingir a gente, vai atingir os nossos filhos, esposa, quem sabe os nossos netos, quem sabe os filhos dos nossos filhos, né? Que vão ser atingidos por essas consequências, né? Então são coisas que a gente precisa estar atento a isso. Quando o ser humano ele usa o livre-arbítrio de uma forma desordenada, que ignora a soberania de Deus, aí vem as consequências, né? E muitas das vezes ele não quer ser responsabilizado, quer atribuir a sua responsabilidade a outro. É fácil, né? Eu lembro até a gente pega muito isso aí nos nossos mensagens, quando quando Deus comparece diante de Adão e Eva, houve uma transferência de culpa, né? Não foi a serpente, não foi a mulher, né? Quer dizer, um jogando pro outro. O ser humano é assim. Não, eu tô assim porque meu pai, eu tô assim por causa da minha mãe, eu tô assim por causa de fulano, eu tô assim por causa do governo, eu tô assim por causa da nação, eu tô assim por causa desse país, e vai jogando. Só que o camarada às vezes nunca puxa, olha para ver, faz uma introspectiva e olha para dentro dele. Não, eu tô assim porque pastor, é consequência das minhas atitudes. Dificilmente você encontra com uma pessoa que é afastada do evangelho, que ele fala assim, não, foi eu que sou culpado. Não, foi o pastor que me deu uma mal palavra, foi um obreiro lá, sempre culpa. Sempre assim, sempre vai ter uma desculpa para colocar para alguém. Então o ser humano ele tem essas coisas, né? A queda, um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual seguida da morte física. Então, a possibilidade, né? Nós vemos aqui que Adão e Eva foram criados, mas eles foram criados e tinham a possibilidade de vir a pecar, né? Como eu disse, Deus não fez o ser humano como um robô, né? Que fizesse só aquilo ali, não, vai ser assim, né? Desse jeito. Não, Deus fez eles e deixou